Bíblia Sagrada só? Por que é que nós vamos ter que aceitar outros profetas? É verdade, você tem uma certa razão. Porque é que nós precisamos, além dos profetas bíblicos, de outros profetas? É lógica essa pergunta. Mas vamos então ver o que nos é dito num dos livros, escrito pela mensageira do Senhor, diz o seguinte: Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 22. Diz ela: se tivéssemos feito da palavra de Deus o objeto dos vossos estudos, com o propósito de atingir o padrão bíblico e a perfeição cristã, não necessitarias dos testemunhos. Percebeu? Eu vou ler de novo. Se tivesseis feito da palavra de Deus o objeto dos vossos estudos, com o propósito de atingir o padrão bíblico e a perfeição cristã, não necessitarias dos testemunhos. É porque negligenciastes familiarizar-vos com o livro inspirado por Deus, a Santa Bíblia, que Ele procurou chegar até vós por meio dos testemunhos simples e diretos, chamando a vossa atenção para as palavras da inspiração, às quais negligenciastes obedecer. Então, porque é que nós hoje precisamos dos profetas? Porque nós temos negligenciado a Santa Bíblia. Não pense pelo facto de a ler que isso vai salvar. Não, você vai ser salvo se, em primeiro lugar, crer em Jesus de todo o seu coração, de toda a sua mente, de todo o seu ser, e então obedecer a todos os ensinamentos da palavra de Deus. Deus tem 3 formas de se comunicar com o seu povo. E de uma forma especial, Ele tem 3 formas de se comunicar com os profetas. Nos tempos do Velho Testamento, havia 3 maneiras pelas quais os seres humanos podiam receber mensagens vindas de Deus. Por vezes essas linhas de comunicação eram cortadas. E Deus deixava de se poder comunicar com eles. Foi o que aconteceu com o rei Saul. Tinha destruído os profetas e os sacerdotes. Ele tinha meios para se comunicar com os profetas, com os líderes religiosos. Mas por causa do pecado, esses meios de comunicação começaram a entrar em curto-circuito. Começaram realmente a ser interrompidos. E então Deus vai ter necessidade, leia comigo, e agora quero que abra a sua Bíblia em 1 de Samuel, capítulo 28, verso 6. 1 de Samuel, capítulo 28, verso 6. E vamos exatamente ver a forma como ele se comunicava. E aqui, de uma forma especial, com o rei Saul. Vamos ver capítulo 28, verso 6. Já encontrou? E diz: e perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Repare que Deus, como nós vemos aqui, tem 3 maneiras de se comunicar. Por sonhos, por urim, que era aquela pedra que os sumos sacerdotes tinham no seu peito, e também pelos profetas. E diz que Saul usou esses 3 canais para perguntar a Deus, mas nenhuma resposta veio da parte de Deus. Meu amigo, minha amiga, nós também podemos, os canais que Deus deixou para se comunicar connosco e de nós para com Ele, podemos tê-los bloqueados. Podem estar verdadeiramente sem efeito. Por isso, Deus muitas vezes vai precisar de terceiros para se comunicar connosco, porque Deus é santo. O seu caráter é santo. E muitas vezes Ele quer se comunicar connosco, mas não pode, porque os meus pecados, os seus pecados, fazem com que Deus tenha uma interrupção entre nós. Agora, qual o propósito do Espírito de profecia? Qual o propósito de Deus haver
teres chamado uma mensageira dos últimos dias. Diz-nos a serva do Senhor, em Testemunhos para a Igreja, no volume 2, é desígnio do Senhor advertir-vos, reprovar e aconselhar mediante o testemunho dado, e impressionar vossa mente com a importância da verdade na sua palavra. Então, porquê é que o testemunho foi dado? Nós não temos negligenciado a palavra, nós temos esquecido as verdades eternas, nós temos posto de lado as leis do Senhor, e então agora Deus precisa de uma forma visível, de alguém audível, cheio de poder, de autoridade, de vir e falar connosco. E então diz que é desígnio do Senhor advertir-nos, reprovar e aconselhar mediante os testemunhos. Sim, a serva do Senhor escreveu mais de 100.000 páginas. E já vamos ver quem era ela. Mais de 100.000 páginas. Eu na minha casa tenho 62 livros dela. Leia esses livros. Além disso, ela diz também: os testemunhos escritos não visam dar nova luz. Ela não veio dar nova luz. Ela não veio trazer algo novo. E então você pode perguntar: bom, se ela não veio dar nova luz e se não veio trazer nada novo, qual a necessidade dela? Sim, esteja atento que você vai ter a resposta para essa pergunta. Ela diz: os testemunhos escritos não visam dar nova luz, mas imprimir vivamente no coração as verdades da inspiração já reveladas. Não é apresentada nenhuma verdade adicional. Helena White, que haja alguém que me diga que Helena White trouxe uma doutrina, que essa doutrina está além da Bíblia. Eu desafio você que me está a ouvir. Se você é um estudioso da Sagrada Escritura, e se você conhece alguns ensinamentos de Helena White, eu desafio. Tenho o número de telefone. Pode-me contactar. Eu estarei consigo face a face para me dizer que outra doutrina nova ela deu além daquilo que Deus havia dado. Agora, como é que ela chegou até nós? Sabe, nem sempre os escolhidos aceitam. Nem sempre aqueles que estão dispostos a aceitar são escolhidos. E antes desta mulher ser chamada, esta jovem, esta adolescente que tinha apenas 17 anos, antes dela ser chamada, em 1842, vivia em Boston um orador batista que era bastante eloquente, muito sábio, e que se estava a preparar para o ministério episcopal. Chamava-se Guilherme Foy. A 18 de janeiro e a 4 de fevereiro desse ano, ele teve duas visões relacionadas com o próximo advento do Salvador e a jornada do povo de Deus para a cidade celestial. Em 1844, ele recebeu uma terceira visão. Ele teve medo de a proclamar a mensagem que havia recebido. Este homem teve 3 visões. Guilherme Foy. No dia 18 de janeiro, a 4 de fevereiro e novamente em 1844. Só que quando ele viu que aquela mensagem que Deus lhe estava a incumbir de transmitir era uma mensagem que iria ter uma grande reação no mundo, uma grande oposição, e que se calhar traria-lhe consequências terríveis para a sua vida, ele não confiou no poder de Deus e resiste ao chamado do Senhor. Meu amigo, quando Deus chama, não resista a esse chamado. Quando Deus te convida, meu jovem, meu idoso, meu amigo, meu irmão, quando Deus chama, como aconteceu com Guilherme Foy, não diga não a Deus. Este homem foi chamado, mas não aceitou, porque a mensagem era dura de pregar, era difícil de transmitir.
Era preciso confiar em Deus para a poder transmitir. E então, Deus o rejeitou. Seguidamente, Deus vai ter uma segunda tentativa. Não de novo com ele. Porque quando Deus rejeita, ele não volta de novo à carga. Deus conhece o seu coração. Deus conhece tudo. Então, em 1844, ele vai novamente a Asa Fox da Polónia, Maine, um homem educado, de aspecto agradável, recebeu as mesmas mensagens no mesmo ano. Viu as tribulações e perseguições que lhes sobreviriam se ele relatasse fielmente o que lhes tinha sido mostrado. Ele absteve-se de desempenhar a tarefa que lhe tinha sido incumbida e recusou-se a relatar a visão. 3 vezes recebeu a visão. 3 vezes recusou, como Guilherme foi, o seu antecessor. Finalmente, foi-lhe dito que estava livre da responsabilidade e que o fardo seria posto sobre o mais fraco de entre os fracos, o qual aceitaria o desafio. Surpreendido por esta mensagem, decidiu de repente relatar a visão, mas não conseguiu lembrar-se de uma só palavra. Este homem diz que 3 vezes recebeu a mesma visão de Guilherme Foy. E ele, por 3 vezes, rejeitou como o primeiro que foi chamado. E quando Deus agora, diz-lhe claramente: rejeitastes, mas eu já escolhi alguém, o mais fraco, de entre os fracos, e esse aceitará. E quando ele agora queria aceitar o apelo de Deus, quando ele agora queria fazer a obra de Deus, diz que a visão que ele havia visto, o que ele havia ouvido, a mensagem diz que lhe esqueceu pura e simplesmente. Meu amigo, nem Guilherme Foy, nem este segundo personagem estarão na eternidade. Que privilégio eles tiveram. Ser profetas dos últimos dias. Mas eles recusaram, com medo da perseguição que viria sobre ele. Meu amigo, Deus está-te a convidar hoje também. Não te está a convidar porque isso é uma escolha que Deus tem que fazer. E eu não tenho essa responsabilidade de o dizer, nem tenho esse direito. Mas uma coisa eu sei, Deus está a convidar-te para seres um obreiro na vinha do Senhor. Deus está a convidar-te para pregares esta mensagem ao mundo. Deus está a convidar-te à salvação. Não faças como estes 2 homens, porque nenhum deles vai estar no céu. E eu quero, meu amigo, minha amiga, que tu estejas no céu comigo e com aquele que lhe vai realmente suceder. Agora vejamos como foi a terceira tentativa. 2 falharam, mas costuma-se dizer que não há 2 sem 3. E agora Deus vai chamar alguém. E esse alguém chamava-se, como já dissemos, Ellen Gold Harmon. Tinha apenas 17 anos de idade em 1844. Ela era a mais fraca de entre os fracos. Quando era pequena, foi atingida por uma pedra que uma colega lhe atirara. O golpe quase a matou e permaneceu entre a vida e a morte durante algum tempo. Teve um acidente na escola, uma pedra lhe atingiu a face e quase que a matou. Esteve entre a vida e a morte. E diz-nos, continuou a ter uma saúde precária, recuperando gradualmente um pouco de sua força. Nunca mais pôde ir regularmente à escola. Nessa altura, Deus deu-lhe uma mensagem de encorajamento para transmitir aos adventistas que se encontravam desanimados. Ao contrário de Guilherme Foy e Asa Fox, ela estava desejosa de transmitir a mensagem. Continuou a receber mensagens de Deus até a sua morte, que foi em